Olá, bem-vindos mais uma vez ao DA Esporte. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações. Se puder, curta e compartilhe o nosso vídeo. Vamos agora falar sobre o grupo C, que é o grupo do Brasil, né? O grupo da nossa seleção: Brasil, Marrocos, Haiti e Escócia. Esse é o grupo do Brasil em busca do hexacampeonato, né? Vamos aqui destrinchar os adversários do Brasil e também falar aqui como chega a seleção brasileira para essa Copa do Mundo. Estou gravando esse vídeo depois da convocação da seleção brasileira que ocorreu na segunda-feira, né? Então vamos analisar aqui as seleções do grupo, começando pela Escócia. A Escócia é um país que faz parte do Reino Unido ao lado de Inglaterra, País de Gales e Irlanda do Norte, né? É um país que possui 5 milhões de habitantes. É uma terra de áreas selvagens, montanhas intercaladas por vales glaciais e lagos, né? Falando em lagos, né? É da Escócia que tem a famosa lenda do monstro do Lago Ness, né? Que é seria um monstro que nunca foi visto, nunca foi avistado, mas existe essa lenda do monstro do Lago Ness lá na Escócia, né? As principais cidades são a capital Edimburgo, onde encontra-se o famoso Castelo de Edimburgo, que fica numa colina, e a cidade de Glasgow, né, famosa pelo vibrante cenário cultural, né? A Escócia também é famosa pelo golfe, né? O esporte foi praticado pela primeira vez no Old Course em St Andrews no século XV, né? E outras coisas que são famosas, são bem famosas lá na cultura escocesa: o kilt, né, uma vestimenta tradicional masculina semelhante a uma saia, né? Na altura do joelho, feita de lã xadrez chamado tartan, né, com pregas nas costas. A gaita de foles, né, um símbolo musical do país, né? Não é incomum a gente ver pessoas com a vestimenta kilt tocando a gaita de fole. O uísque escocês, né, muito famoso aí, né, na cultura, a principal bebida do país. E os principais times do país são o Rangers e o Celtic, né, que fazem um dos clássicos de maior rivalidade do planeta, um clássico até de rivalidades religiosas, né? O Celtic é o time dos católicos e o Rangers é o time dos protestantes, né? E também quem é torcedor fanático do Celtic, aliás, é o Rod Stewart, né? O Rod Stewart, ele tem aquela música famosa, né? I don't want to talk about it, né? E para quem conhece a Escócia, né, já deve ter visto no cinema, né, filmes como Coração Valente, com o Mel Gibson, né, que conta ali a história do William Wallace, né, em 1995, e o Highlander, né, aquele guerreiro imortal, o Conor MacLeod, né, interpretado pelo Christopher Lambert lá em 1986. Falando do futebol, essa será a 9ª Copa da Escócia, né? O melhor resultado da Escócia foi lá em 1974, mas a Escócia, ela nunca jogou um mata-mata, né? Ela nunca conseguiu jogar um mata-mata de Copa do Mundo, né? A última participação da Escócia em Copas do Mundo ocorreu em 1998 e justamente a Escócia estava no grupo do Brasil. Aliás, o grupo de 98 do Brasil era Escócia, Marrocos e Noruega. Quase que deu aqui o mesmo grupo de 98, faltou apenas a Noruega. O Haiti ficou no lugar da Noruega. No ciclo para a Copa do Mundo, né, a Escócia disputou a Euro de 2024, caiu na fase de grupos. Nas eliminatórias da Copa foram quatro vitórias, um empate e uma derrota, terminou como líder. No último jogo, uma vitória espetacular, com viradas e reviradas para cima da Dinamarca, né? Ganhou e conseguiu a vaga depois de muito tempo, depois de um longo hiato aí. A Escócia garantiu a vaga, derrubando a favorita Dinamarca e jogando a Dinamarca para a repescagem. A Dinamarca depois viria a ser eliminada na repescagem pela República Tcheca, né? Que está no grupo A. E o seu treinador é o Steve Clarke, né? O Steve Clarke, ele está desde 2019 no comando da seleção da Escócia, e a seleção da Escócia, e com ele no comando, a Escócia tem 3 classificações para grandes torneios, né? A Euro de 2020, que foi disputada em 2021 devido à pandemia de Covid-19, teve a classificação para a Euro de 2024 e agora para a Copa de 2026 nos Estados Unidos, Canadá
e no México, né? E os destaques da seleção, o grande destaque do time é o Scott McTominay, meia, né? Que no Manchester United ele tinha uma função de volante defensivo, né? Mas quando ele foi para o Napoli, né? Ele realmente virou ali um meia mais ofensivo. A seleção também ele joga como um meia mais ofensivo e ele foi eleito o melhor jogador do último campeonato italiano. O campeonato italiano, acho que do ano passado, né? Ele foi eleito o melhor jogador do campeonato italiano da temporada passada. Na seleção ele tem esse papel de meia armador, que ele é muito mais importante na seleção do que era no Manchester United, né? O Andrew Robertson, lateral esquerdo, 32 anos, ainda é jogador, é titular do time, não é titular do Liverpool, né? Hoje ele está mais no banco de reserva, mas ele na seleção ainda é peça importante. O John McGinn, 31 anos, meia do Aston Villa que foi campeão agora da Liga Europa essa semana, né? O Lewis Ferguson, meia atacante de 26 anos do Bolonha, bom jogador, foi muito bem, foi destaque do Bolonha quando o Bolonha fez aquela campanha que levou o time para a Champions League. O Lennon Miller, garoto, 19 anos, da nova geração, jogador da Udinese da Itália. O Kieran Tierney, lateral esquerdo, que briga por posição com o Robertson, né? O Kieran Tierney, o Tierney joga no Celtic da Escócia, mas jogou no Arsenal da Inglaterra. O Scott McKenna, do Dinamo Zagreb, zagueiro de 29 anos. O Ryan Christie, de 31 anos, do Bournemouth. O Ben Gannon Duke, que é outro garoto de 20 anos de idade, um jogador da nova geração, um atacante que pode fazer ali, que pode ajudar ali ofensivamente. O Billy Gilmour, volante ali de 24 anos, também do Napoli, companheiro do McTominay. E o Che Adams, né? O ataque tem o Che Adams, que seria o camisa 9, o homem de ataque, o centroavante, joga no Torino, 29 anos. E o Lyndon Dix, de 30 anos, que é o camisa 9 reserva, ali disputa a posição com o Che Adams, jogador do Charlton. E talvez o jogador mais famoso, assim, um pilar do time, seja o Craig Gordon. Craig Gordon é o goleiro da seleção com 43 anos e o pessoal já na Escócia falou, o técnico já avisou que ele estando bem, ele será o titular do gol da Escócia. Tem o Gunn, goleiro ali do Forest, né, que disputa a posição com ele, mas o Craig Gordon tem tudo para ser o titular da seleção do gol da Escócia com 43 anos. Indo para o Haiti é um país caribenho que faz parte da América Central, né? Isso é importante dizer, né? O Haiti, ele fica na América Central, ali na região do Caribe, ele não fica na África, né? Tem muita gente que confunde isso, muita gente que faz confusão disso. O Haiti não é um país da África, é um país aqui da América Central, ali perto do Caribe. O país ocupa a parte ocidental da ilha de Hispaniola, né? Que divide ali com a República Dominicana. O Haiti tem uma das histórias mais importantes das Américas, né? O Haiti, ele foi uma colônia francesa chamada Saint-Dominique, né? E em 1804, após uma revolta liderada por figuras como o Toussaint Louvière, né? Tornou-se a primeira república negra independente do mundo, né? E o primeiro país a abolir a escravidão, um evento ligado à Revolução Haitiana, né? As línguas oficiais do país são o francês, por conta da colonização francesa, e o crioulo haitiano, né? A capital do país é Porto Príncipe, né? E o país, assim, ele possui montanhas, praias, um clima tropical muito legal, mas o Haiti, ele enfrenta inúmeros problemas, né? O Haiti, ele é considerado um dos países mais pobres das Américas e por isso enfrenta instabilidade política, né, com quedas de governo, né, crises econômicas, problemas de segurança e problemas ambientais, como o desmatamento, impactos de desastres naturais, como o forte terremoto que devastou o país em 2010, né? O Brasil e o Haiti, eles têm uma relação muito próxima, assim, né, devido a uma missão de paz que o Brasil liderou, uma missão de paz da ONU que o Brasil liderou entre 2004 e 2017, né. Tropas brasileiras, elas ajudaram a estabilizar o país naquele período, entre 2004 e 2017, e em 2004,
o Brasil e Haiti fizeram o chamado Jogo da Paz em Porto Príncipe, né? Esse jogo ocorreu em meio às Olimpíadas de Atenas, né? E o Brasil desfilou em carro aberto, em carro aberto pela cidade, pelo país, né? A seleção desfilava em carro aberto, ali em tanques do exército, e a população haitiana lá seguindo ali a carreata, muito emocionada pela presença dos jogadores brasileiros, como Ronaldinho Gaúcho, enfim, tantos outros, né? No jogo, né, o Brasil venceu a partida por 6-0, né, com um golaço do Ronaldinho Gaúcho, né? Eu lembro desse jogo, eu assisti esse jogo. E o Brasil e a Haiti voltariam a se enfrentar na Copa América de 2016, aquela Copa América que o Dunga disputou e depois foi demitido, né? O Brasil venceu a partida por 7-1. Olha aí, 7-1, um placar meio maldito aí pra gente, né? O Haiti possui 12 milhões de habitantes, né? Esse é o atual cenário aí populacional do Haiti, segundo o último censo aí do país. Em termos futebolísticos, né, essa será a segunda participação em Copas do Haiti. A primeira foi na Copa de 1974, ficou na fase de grupos, ficou no mesmo grupo da Itália, né? E no ciclo, o Haiti jogou as Copas Ouros de 2023 e 2025, mas ficou na fase de grupos. Na Copa América de 2024, a Copa América que foi disputada nos Estados Unidos e foi vencida pela Argentina, o Haiti ficou na fase de grupos também. E nas eliminatórias para a Copa do Mundo, né, o Haiti teve uma campanha surpreendente, né? Foram 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Mas 2 derrotas bem doídas, né? Perdeu para Curaçao, levou uma goleada de Curaçao e depois perdeu de Honduras por 3-0. E ainda assim conseguiu a classificação porque num grupo que tinha Honduras e Costa Rica, porque teve uma ajuda ali da Nicarágua ali no grupo e conseguiu a vaga direta na Copa do Mundo. O treinador do Haiti é o Sébastien Minnier, francês, que está desde 2024 no comando da seleção, e uma curiosidade é que ele nunca esteve no país, ele nunca esteve no Haiti devido aí aos problemas aí, ao domínio aí das gangues, né, ali no país, né? O Minnier, ele nunca esteve no país. E o Haiti, ele disputou a eliminatória toda ela jogada em Curaçao, país que também vai estar na Copa do Mundo, né? E ele foi fundamental no convencimento, na naturalização de jogadores, né? O Haiti, graças ao Sébastien Minnier, ele convenceu vários jogadores que nasceram na França e nasceram em outros países ali da América Central, mas que têm uma origem haitiana, têm pais haitianos, né, a jogarem pela seleção do Haiti, a defenderem a seleção do Haiti. E acho que a Copa do Mundo também ajudou bastante, a presença do Haiti na Copa do Mundo ajudou bastante nesse processo. Os destaques da equipe: o Jean Rittner Bellegarde, meia de 27 anos do Wolverhampton. O Wilson Isidore, atacante de 25 anos do Sunderland. O Isidore, ele foi naturalizado, ele é um jogador que chegou agora na seleção, aceitou defender a seleção agora, mas ele já meio que já se tornou a grande figura técnica do time, né? O Isidore tem 2 jogos na equipe, nessa última data FIFA, jogador do Sunderland, e ele talvez seja a grande figura, o grande jogador, tecnicamente falando, dessa seleção do Haiti. Outro jogador bem conhecido aqui, talvez aqui para nós brasileiros, seja o Ricardo Adé, zagueiro de 36 anos que joga na LDU. Ele tem uma história muito legal. Ele jogou em clubes do Haiti, depois jogou também num clube dos Estados Unidos, e aí ele veio jogar aqui na América do Sul. Ele jogou em clubes chilenos, né, como o Magallanes do Chile. E aí ele foi para o Equador, ele jogou no Aucas e depois ele foi jogar na LDU. E ele ficou muito conhecido no Brasil no ano passado, porque a LDU eliminou o São Paulo, né, nas quartas de final da Libertadores, e ele foi um gigante aqui no jogo no Morumbi, né, ajudou a LDU a vencer o São Paulo aqui no Morumbi, e depois, infelizmente, a LDU não conseguiu segurar o resultado contra o Palmeiras, né, lá no Allianz Parque, e acabou a LDU sendo eliminado, mas o Ricardo Adé foi um nome que chamou a atenção aqui nos jogos da LDU aqui na Libertadores, e vai jogar a Copa do Mundo pelo seu país aqui no final de carreira, né? Também o Francis Pierrot, centroavante, 31 anos, ele tem sido o titular do time,
porque o titular, ele joga no Rizespor da Turquia. O titular e maior artilheiro da história da seleção é o Dönks Nazon, atacante centroavante de 32 anos, mas o Dönks Nazon, ele joga no Esteghlal, do Irã. E o Irã, o futebol tá parado desde fevereiro por conta lá do conflito com os Estados Unidos. Então, quem deve assumir essa posição de camisa 9 é o Pierrot. O Nazon está convocado, ele vai jogar, mas eu não sei em que condições vai estar o Nazon na Copa do Mundo. Outro jogador também importante da seleção é o Johnny Placide, tem 38 anos, né? Ele jogava no Bastia, mas a última informação que eu tenho é que ele está sem clube. Ele com 38 anos vai conseguir jogar uma Copa do Mundo, encerrar a carreira. Ele pegou todo esse ciclo da seleção do Haiti, todos os problemas que o Haiti viveu, ele passou e ele vai defender agora o seu país na Copa do Mundo. Também o Lucius Didson, atacante, ponta direita de 25 anos do Dallas, e o Josué Casimir, atacante do Auxerre da França, é outro jogador que foi convencido a defender a seleção do Haiti, joga no Auxerre, é uma outra opção aí de ataque da equipe do Haiti. Esses são os jogadores aí da seleção do Haiti. Indo agora para o Marrocos que é talvez, depois do Brasil, o grande favorito no grupo, né? O Marrocos, ele é um país do norte da África, banhado pelo Oceano Atlântico e pelo Mar Mediterrâneo, país de 38 milhões de habitantes, que distingue-se pelas influências das culturas berbere, árabe e europeia, né? As principais cidades são Marrakech, onde tem a famosa Medina de Marrakech e seus mercados, né? Casablanca, uma cidade portuária e um centro comercial no oeste do país que ficou famosa pelo filme Casablanca, de 1942, lá com o Humphrey Bogart, o filme Casablanca, que concorreu até ao Oscar, né? A cidade de Fez, né? A cidade de Fez é uma capital cultural e espiritual do Marrocos, que ficou muito conhecida aqui no Brasil em 2001, pela novela O Clone. Lembra da novela O Clone? Que tinha o Ajad, o Lucas, lá, a história a novela O Clone. Então, ela teve cenas gravadas nessa cidade de Fez, né? E a capital do país é Rabat, né? Que repousa nas margens do rio Begrere e do Oceano Atlântico, né? No futebol, o Marrocos vai para a sua 7ª Copa do Mundo, né? O Marrocos disputou as Copas do Mundo de 70, 86, 94, 98. Depois ficaria fora fora da disputa de Copas do Mundo desde então. A última Copa foi então em 1998. Depois teve problemas enormes, problemas inclusive para disputa em Copas africanas e tal, transição de geração, né? O país teve muitos problemas com isso. E aí, em 2018, sob o comando do Hervé Renard, aquele técnico francês que dirigiu a Arábia Saudita na última Copa do Mundo, dirigiu a seleção feminina francesa na Copa Feminina de 23 e também nas Olimpíadas de 2024. Em 2018, o Hervé Renard classificou de novo a seleção do Marrocos para a Copa do Mundo. E aí, em 2022, a Marrocos também voltou para a Copa do Mundo e o Marrocos fez a sua melhor campanha, né? Foi chegando até a semifinal, né? Em 2018 ficou na fase de grupos, em 2022 fez a melhor campanha da história, chegando até a semifinal, a melhor campanha de uma seleção africana chegando na semifinal, né? Marrocos ficou um bom tempo sem disputar Copas do Mundo, como eu disse, e foi feito um trabalho para que o país melhorasse a sua formação de jogadores, né, e principalmente na base, né, e pudesse pensar jogadores com ascendência marroquina, nascidos em outros países, né. Tem muito jogador de origem marroquina que nasceu em outros países da Europa, né, países como França, Espanha, Holanda e Bélgica, né. Vários jogadores não nasceram no Marrocos, nasceram na Europa, né. O Brahim Dias nasceu na Espanha, o Ziyech, lembra do Ziyech que jogou a Copa do Mundo de 22? O Ziyech nasceu na Holanda. O Ayoub Boadi nasceu na França, joga no Lille da França. O Zakaria Labiad, jogador que está no Corinthians, fez gol na Copa Sul-Americana essa semana, ele nasceu na Holanda, mas ele é de família marroquina, né? E aí criou-se uma academia, um centro de excelência para formar jogadores, e isso explica muito do sucesso recente da seleção do Marrocos. No ciclo, né,
O Marrocos disputou a Copa Africana de Nações de 2023, ficou nas oitavas de final, e na CAN, na Copa Africana de 2025, que o país sediou, todo mundo acompanhou, né? O Marrocos terminou a competição como vice-campeão, perdendo aquela final tumultuada lá contra Senegal, que o Brahim Dias perde aquele pênalti de cavadinha, só que depois o Marrocos acabou sendo declarado campeão no tribunal ali pela CAF, né? E mesmo assim, né, o Senegal não quis saber, não devolveu a taça. Ficou com a taça, tá no tribunal ali. O Marrocos foi declarado campeão, mas a taça continua nas mãos, em posse da seleção do Senegal. Nas eliminatórias foram 8 vitórias, nenhum empate, nenhuma derrota, terminou invicto, líder invicto, né? Nas eliminatórias da CAN, para as eliminatórias da CAN de 2023 foram 6 vitórias também, líder invicto nas eliminatórias da Copa Africana. Na Copa Árabe de 2025, Marrocos disputou com uma equipe B e foi campeão, antes da Copa Africana de 2025, né? E nos amistosos foram 15 jogos, 10 vitórias, 5 empates e nenhuma derrota. E um desses amistosos foi contra o Brasil. O primeiro amistoso pós-Copa de Marrocos e de Brasil foi um jogo Brasil e Marrocos em Tanger, no Marrocos. O Brasil foi derrotado pelo Marrocos por 2-1, aquela seleção que foi comandada pelo Ramon Menezes, lembra? E o Marrocos venceu o Brasil pelo placar de 2-1, logo no início do ciclo. O treinador, né, por conta desse mau resultado na Copa Africana de Nações, Marrocos trocou o técnico, né? Saiu o Walid Regragui, que havia assumido 3 meses antes da Copa de 22 e levado a seleção à semifinal, e agora foi colocado em seu lugar o Mohamed Ouaibi, né, que ele assume em 2016, ele sumiu agora, depois da Copa Africana de Nações, depois da saída do Regragui, e o Ouaibi, ele trabalha na base desde 1997, e ele foi campeão mundial sub-20 com a seleção do Marrocos, vencendo na final a seleção da Argentina, né? É o grande trabalho dele, e a federação optou por colocar ele no comando da seleção principal. O Mohamed Ouaibi, então, ele não deve mexer muito na estrutura do Marrocos, não deve mexer muito no que estava fazendo ali o Regragui. O que ele deve fazer muito é trazer jogadores da sub-20 para a principal. E isso é importante, né? Marrocos teve um bom desempenho, foi campeão sub-20 e teve um bom desempenho na sub-17. Ou seja, a base do Marrocos também vem forte. E Marrocos também conseguiu ganhar novos jogadores nesse ciclo, né? Depois da Copa do Mundo, como o Brahim Dias, né? O Brahim Dias, que estava ali entre escolher a seleção espanhola e a seleção do Marrocos, escolheu a seleção do Marrocos e hoje é o grande nome, é o grande jogador da seleção do Marrocos, é o grande camisa 10. Teve problemas, né? Porque ele perde aquele pênalti contra Senegal e aí o pessoal se revolta contra ele, mas ele vai estar na Copa, ele é o camisa 10 e principal jogador da seleção do Marrocos. O Achraf Hakimi, lateral direito, 27 anos, ele, jogador do PSG, não deve disputar a final da Champions League pelo PSG, mas deve estar apto para a Copa do Mundo. O Brahim Dias, como eu falei, tem 26 anos, do Real Madrid. O Yassine Bono, goleiro de 35 anos do Al Hilal. O Azzedine Ounahi, meia volante de 26 anos, que impressionou aí o Luiz Henrique na Copa do Mundo, jogador do Girona da Espanha. O Naef Aguerd, zagueiro de 30 anos, que joga no Marseille. O Neil El Ayanoui, que é um jogador pouco conhecido, de 24 anos, que joga na Roma, da Itália. E o Ayoub Boadi, eu acabei de falar desse jogador, ele tem 18 anos, ele foi alvo de disputa entre França e Marrocos, porque a França queria que ele jogasse pela França e Marrocos queria que ele jogasse pela seleção do Marrocos. E o Marrocos ganhou essa disputa, ele está na pré-lista, ele está numa pré-lista divulgada pelo técnico do Marrocos e ele deve estar na Copa do Mundo, inclusive ele deve ser um dos grandes destaques do Marrocos e até, eu diria, titular do time do Marrocos na Copa do Mundo. Também o Issa Diop, 29 anos, ele é um jogador que tem origem, ele tem cidadania francesa, senegalesa e marroquina. E é um zagueiro que aceitou jogar agora pela seleção do Marrocos e vai ajudar aí a equipe do Marrocos nessa Copa do Mundo. Também, e tem outros jogadores, tem o Anabat, né, tem o Mazraoui, tem o El Kaabi. Marrocos
Marrocos é disparado o adversário mais difícil do Brasil na fase de grupos, na primeira fase da Copa do Mundo, a seleção do Marrocos, e para mim favorita, junto com o Brasil, a avançar de fase no grupo C. E finalmente vamos falar do Brasil, né? Vamos falar da nossa seleção, que busca acabar com um jejum que vem desde a Copa de 2002, né? O Brasil, assim como em 94, né, o Brasil ele vinha de um jejum, né, muito grande, né, 24 anos sem título, né, e a última Copa tinha sido em 1970 e o Brasil ganharia a Copa dos Estados Unidos em 1994. E agora o destino colocou um novo jejum aí para o Brasil depois do título de 2002 e agora o Brasil tentará ser hexacampeão justamente nos Estados Unidos, o mesmo país que foi campeão em 1994, né? A seleção brasileira, assim, o Brasil, assim, com certeza, o Brasil, sem dúvida, a grande seleção de futebol da história do planeta. Você pode discutir se até com outras seleções, mas o Brasil é a seleção mais reconhecida, mais famosa do planeta em termos de futebol, né? O Brasil tem 5 Copas do Mundo, único pentacampeão, né, pentacampeão do mundo, ganhou as Copas de 58 na Suécia, 62 no Chile, 70 no México, 94 nos Estados Unidos, 2002 na Coreia e no Japão. E a única seleção presente em todas as Copas do Mundo, né, desde a primeira Copa em 1930, né. A seleção já teve jogadores históricos, né, como Pelé, maior atleta, maior jogador de todos os tempos, maior jogador de futebol de todos os tempos, Garrincha, Romário, Ronaldo, Rivaldo, Bebeto, Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Neymar, Gerson, Tostão, Zagallo, Pelé, Didi, Leônidas da Silva, né? Enfim, uma infinidade de grandes jogadores. O Brasil foi o Brasil que praticamente popularizou o conceito de futebol arte para o mundo, para o resto do mundo, né? O Brasil, além dos títulos, além do pentacampeonato, o Brasil tem 9 títulos de Copa América, 4 títulos de Copa das Confederações, 2 ouros olímpicos, né, em 2016 aqui no Rio e na Olimpíada de 2020 e 2021 em Tóquio, na Olimpíada de Tóquio, no Japão. Foi disputado em 2021 por conta da pandemia, né, de Covid-19. E no ciclo, o Brasil não teve um ciclo muito legal, né? Depois da eliminação para a Croácia na Copa do Mundo de 22, né? O ciclo do Brasil começa com um amistoso contra o Marrocos, né? Sob o comando do Ramon Menezes, né? E como eu disse anteriormente, quando eu falei do Marrocos, o Brasil perde do Marrocos por 2-1. E aí, o ciclo do Brasil foi bem bagunçado porque o Brasil ele teve 4 técnicos nesse ciclo, né? Ao longo do ciclo. O Brasil, como eu disse, ele inicia com o Ramon Menezes. O Ramon Menezes dirige a seleção em 3 amistosos. Ele perde do Marrocos de 2-1. Ele vence a seleção de Guiné por 4-1 e depois é derrotado por 4-2 pela seleção de Senegal. Após esses 3 amistosos, o Fernando Diniz é o cara que inicia o trabalho, né? Ele chega com aquela coisa de trazer o dinizismo para a seleção brasileira, né? E ele começa a campanha nas eliminatórias. Depois ele sai, depois de 3 derrotas seguidas, né? Depois de 4 jogos sem vencer. O Diniz ele começa muito bem as eliminatórias, a caminhada dele no Brasil, né? Nas eliminatórias ele vence a Bolívia por goleada no Mangueirão, no estádio Mangueirão lá no Pará. Depois vence o Peru, a seleção do Peru por 1-0 jogando em Lima. E depois ele no terceiro jogo ele empata com a Venezuela jogando em Cuiabá, e no quarto jogo, e aí começa uma série de derrotas que custa a demissão dele, né? E a CBF também naquele tempo estava passando por um momento de um momento turbulento também com o antigo presidente, o Edinaldo Rodrigues, né? E aí o Diniz ele sofre derrotas para o Uruguai por 2-0, para a Colômbia por 2-1 e perde da Argentina no Maracanã por 1-0. E esse jogo contra o Uruguai custou não só uma derrota, mas também o Neymar, né? O Neymar se machuca nesse jogo, tem uma lesão séria de joelho e aí fica afastado da seleção todo esse tempo, né? E aí, uma coisa importante, que é o seguinte: quando terminou a Copa do Mundo de 22,
o Tite já havia anunciado que ia deixar a seleção. Então, todo mundo ficou pensando, quem vai ser o novo técnico da seleção? O Ramon Menezes fica esses 3 jogos, como eu falei, e a intenção inicial do Edinaldo Rodrigues, o antigo presidente, era de contratar o Carlo Ancelotti, o italiano. Só que havia um problema, né? Ele tava com um contrato com o Real Madrid. E aí, quando o Carlo Ancelotti é anunciado a renovação de contrato com o Real Madrid, o Fernando Diniz, então, é anunciado como técnico, como novo técnico da seleção brasileira. E aí ele chega, assim, com um contrato de 1 ano, ele chega falando com um discurso de eu vou aqui trabalhar por 1 ano aqui, quem sabe para a chegada de um novo técnico. Tinha esse papo de que o Diniz ia ficar 1 ano na seleção, e aí depois o Ancelotti assumiu, o Diniz ia ficar como seu auxiliar, uma coisa que acabou não acontecendo, né? Depois acontece um problema no final do ano, né? O Edinaldo Rodrigues, ele é meio que deposto da CBF, depois ele volta com uma liminar, e aí ele faz uma troca, ele demite o Fernando Diniz, né, e coloca o Dorival Júnior no lugar. O Dorival Júnior, que havia sido campeão da Copa do Brasil com o São Paulo, assume como técnico da seleção brasileira, no lugar do Fernando Diniz. O Dorival Júnior chega com o discurso de abraçar a seleção. Minha primeira convocação é o torcedor brasileiro, que para apoiar a seleção, para estar junto com a seleção, ele chega com esse discurso de vamos abraçar a seleção brasileira de novo, né? O Dorival Júnior, então, ele chega e ele tem os 2 primeiros jogos do Dorival são animadores, né? Porque ele faz 2 amistosos contra as seleções europeias, ele ganha da Inglaterra no estádio de Wembley por 1-0, com o gol do Endrick, e depois ele consegue um empate contra a Espanha por 3-3, num jogo que o Brasil foi completamente prejudicado, porque aquele jogo não teve VAR. Então o Brasil ele teve lances ali que beneficiaram a Espanha. Então, por causa disso, o Brasil naquele jogo foi bem prejudicado. O Brasil era para ter ganho aquele jogo contra a Espanha. E isso animou um pouco o pessoal do Brasil, a crítica, né, os torcedores, com o desempenho nesses 2 amistosos. Depois o Brasil faz 2 amistosos contra o México, ganha por 3-2, só que o Brasil ele leva o empate da seleção mexicana e ganha no final com um gol ali, acho que do Endrick, mas o desempenho ali no final foi ruim, porque aquele México era um dos piores Méxicos que eu já vi na história, e depois empata com os Estados Unidos. Esses amistosos são os amistosos pré-Copa América. E aí na Copa América de 24, o Dorival acaba tendo uma fase de grupos, onde o Brasil empata 2 jogos contra Costa Rica e Colômbia, empate com a Costa Rica na estreia por 0-0, esse foi um empate bem decepcionante, um 0-0 com a Costa Rica, depois uma goleada sobre o Paraguai e um empate contra a seleção da Colômbia no terceiro jogo. E depois uma eliminação nas quartas de final para o Uruguai nos pênaltis, 0-0 no tempo normal e um 4-2, né, nos pênaltis, e aí ficou aquela imagem do Dorival fora da rodinha lá, coçando a cabeça com os jogadores ali. E aí o Dorival depois veio dar uma entrevista dizendo que ele normalmente não fica na rodinha e tal, mas ficou aquela imagem de que o Dorival não tinha ali, sei lá, autonomia sobre o grupo. Ficou aquela imagem, mas o Dorival depois tentou se explicar e justamente ele tratou de dizer, não, se você pegar imagens minhas, eu não fico na rodinha com os jogadores na hora do pênalti. Depois começa a caminhada do Dorival nas eliminatórias, né? Nas eliminatórias, o Dorival ele tem um desempenho bem ruim, né? E ele ele vence o Equador, né? Ele consegue uma vitória sobre o Equador, ele consegue uma vitória sobre o Chile na Bacia das Almas, né? Com o gol do Luiz Henrique. Depois ele ganha do Peru, ganha da Colômbia depois, né? 2-1 de novo na Bacia das Almas. Só que depois ele perde da Argentina, uma derrota muito feia na Argentina, no Monumental de Núñez. E ali, cara, não tem como segurar o Dorival. Inclusive nesse jogo, antes da convocação, né? Ele fala que o planejamento foi todo para ter o Neymar nessa data FIFA. E isso foi uma coisa bem discutida. Pô, ele convocou, ele fez o planejamento todo para ter o Neymar e acabou não tendo o Neymar para essa data FIFA. Ele ganha da Colômbia por 2-1 ali no final do jogo, mas jogando mal, e depois ele leva uma vitória, uma goleada da Argentina jogando no Monumental de Núñez. E depois não tem como, ele é substituído, ele é demitido, e aí chega o Carlo Ancelotti. O Carlo Ancelotti chega, técnico italiano de 66 anos, um dos maiores técnicos
do futebol mundial. Ele assume em 12 de maio, ele é anunciado em 12 de maio de 2025, único técnico a ser campeão nas 5 principais ligas da Europa, né? Treinou o Milan, o Chelsea, o Bayern, o PSG e o Real Madrid. Ele tem 5 Champions, né? 2 pelo Milan e 3 pelo Real Madrid. 3 Copas do Mundo de Clubes, né? Aquele antigo Mundial de Clubes pelo Milan, pelo Milan e pelo Real Madrid, e tem também uma Copa Intercontinental pelo Real Madrid em 2024. E ele chega, o Ancelotti, ele tem 10 jogos na seleção, né? Ele tem 10 jogos na seleção, ele tem ali um desempenho ali de um empate com o Equador, ele tem uma vitória depois no segundo jogo, depois mais 2 vitórias ali, ele tem uma vitória, uma goleada sobre o Chile, depois uma derrota para a Bolívia na altitude de El Alto, e depois nos amistosos o Ancelotti goleia a Coreia, perde de virada do Japão, esse foi um resultado que não foi muito legal, né? Depois ele vence o Senegal no novo amistoso, jogando muito bem, mas empata com a Tunísia logo depois, e depois num outro amistoso, num dos outros 2 amistosos, ele perde da França, jogando mal ali, mas sem o Neymar de novo, não podendo contar com o Neymar, e depois ele vence a Croácia no último amistoso nos Estados Unidos por 3-1. Então o Ancelotti, ele tem um desempenho regular em 10 jogos no comando da seleção. Todo esse ciclo bagunçado da seleção, se você pegar o ciclo, né, da seleção, né, nas eliminatórias da Copa, por exemplo, né, como eu disse, né, nas eliminatórias o Brasil teve 18 jogos, 8 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. Terminou em 5º lugar. Se fosse no formato antigo, de 32 seleções, o Brasil ele teria que ir disputar a repescagem contra o time da Oceania ou da Ásia, né? As vitórias do Brasil foram contra a Bolívia, Peru, Equador, Chile, né? 2 vitórias contra o Peru, né? E 2 vitórias contra o Chile, uma vitória contra a Colômbia e uma vitória contra o Paraguai, né? E 2 empates com a Venezuela e derrotas aí contra Uruguai, Colômbia e Argentina, né? O desempenho na eliminatória não agradou. E depois, nos amistosos, o Brasil teve 13 jogos, né, vai fazer 15, agora o Brasil ainda faz 2 amistosos antes da Copa do Mundo contra Panamá e Egito, mas em 13 jogos foram 6 vitórias, 3 empates e 4 derrotas, né? No total, o ciclo do Brasil foram de 35 jogos, 15 vitórias, 10 empates e 10 derrotas. Não foi um ciclo legal, foi um ciclo todo bagunçado, um ciclo todo difícil, mas o Brasil vai para a Copa do Mundo tentando aí juntar os cacos e o Brasil pode ser campeão. O Brasil pode ser campeão. O Brasil é um dos favoritos a ser campeão do mundo, sob o comando do Carlo Ancelotti. O Brasil, para mim, não é o maior favorito. Eu acho que os maiores favoritos são Espanha e França. O Brasil está ali num segundo grupo, mas o Brasil tem condições, tem uma seleção capaz com talento suficiente para ser campeão para ser ex-campeão mundial. E o Ancelotti já divulgou a lista, né, com os 26 jogadores, né? Os convocados: o Alisson, os goleiros, Alisson do Liverpool, Ederson do Fenerbahçe e o Everton do Grêmio, que foi a grande surpresa. Gostei da convocação do Everton, ele ganhou a posição aí nos 45 minutos do segundo tempo, né? Ganhou a posição contra Hugo Souza, Bento, John, né? Entre outros. Os defensores, e aqui vamos dividir entre laterais e zagueiros, né? Os laterais esquerdos: Alexandro do Flamengo e o Douglas Santos do Zenit da Rússia, e os laterais direitos, o Danilo do Flamengo e o Wesley da Roma. E o Wesley que está jogando de lateral esquerdo na Roma, né? E os zagueiros foram Bremer da Juventus, o Gabriel Magalhães do Arsenal, o Marquinhos do PSG, o Ibanhas do Al Ahly e o Léo Pereira do Flamengo. Se você considerar o Danilo, são 6 zagueiros. Se você considerar o Danilo do Flamengo, são 6 zagueiros. Então, assim, eu achei muito zagueiro e pouco meio-campistas, né? E um detalhe aqui é que é o seguinte: o Ibanhas, que é zagueiro, deve jogar como lateral direito. O Ibanhas jogou como lateral direito contra a Croácia, então o Ancelotti deve usá-lo como lateral direito na Copa do Mundo, né? São mudanças aí que devem ocorrer. E o Wesley, que é lateral direito, não se surpreenda se ele for usado como lateral esquerdo, né, na Copa do Mundo, mas o titular, a princípio, é o Alexandre do Flamengo. Os meio-campistas: Bruno Guimarães, do Newcastle, Casimiro, do Manchester United, o Danilo Santos, do Botafogo, que ganhou a disputa contra o Andrei Santos, Gabriel Sara e outros jogadores. Foi uma boa convocação, foi uma boa escolha do Ancelotti. O Fabinho, volante do Al Ittihad
da Arábia Saudita, vai ser o reserva imediato ali do Casimiro, né, ex-jogador do Liverpool, e o Lucas Paquetá, meia do Flamengo. E os atacantes, né, finalmente, os atacantes. Endrick, que foi convocado, Endrick do Lyon, mas é jogador do Real Madrid, Gabriel Martinelli do Arsenal, o Igor Thiago do Brentford, que eu diria que é o patinho feio dessa lista, que ganhou a briga contra o João Pedro, o Igor Jesus, o Pedro do Flamengo, outros centroavantes, foi para a Copa do Mundo, porque ele agarrou a vaga, fez o gol contra a Croácia e o Ancelotti confiou nele e levou ele para a Copa, mas é um nome que desagrada a muitos, né? Porque ele não é muito conhecido, mas joga na Inglaterra, teve um desempenho muito legal na Premier League. O Luiz Henrique, ex-jogador do Botafogo, revelado no Fluminense, jogou no Betis, hoje está jogando no Zenit, e que joga bem, todo jogo da seleção ele entra bem, ele joga bem pela seleção brasileira. O Matheus Cunha, do Manchester United, que deve jogar de meia na seleção, ele é atacante, mas deve jogar como meia na seleção brasileira. O Rafinha, do Barcelona, que fez uma temporada muito legal pelo clube catalão, atacante. O Vini Júnior, do Real Madrid. E o Ryan, ex-jogador do Vasco, atual, que joga no Bournemouth da Inglaterra. O Ryan, para mim, pegou essa vaga que era do Estevão, né? O Estevão não está na Copa, o Estevão, ele tá fora da Copa por lesão, né? E, finalmente, o Neymar. O Neymar foi convocado, o Neymar Júnior está na Copa, não tem muito o que discutir, o Neymar tinha que ser convocado sim, o Neymar é craque, é o nosso jogador, é o nosso melhor jogador, é o jogador mais diferente da nossa seleção, e o que eu espero do Neymar é que ele esteja fisicamente bem, porque eu já vi uma notícia aí de que ele está machucado, ele vai ficar fora de ação até a Copa do Mundo. Eu espero que ele melhore, que ele esteja bem na Copa do Mundo para ajudar a seleção. E eu espero principalmente que os demais jogadores da seleção ajudem o Neymar. Que eu acho que a gente cobra muito do Neymar. O Neymar está há 2 anos longe da seleção. O Neymar se machucou contra o Uruguai e nunca mais voltou para a seleção. A gente está precisando cobrar de Rafinha, de Vini Júnior, jogadores que têm um desempenho muito legal nos seus clubes, mas estão devendo com a camisa da seleção. No geral, eu gostei da convocação e eu acho que o Brasil tem condições de ser campeão. O Brasil não é o maior favorito, mas o Brasil é sempre uma camisa respeitada e candidato ao título da Copa do Mundo, e tomara que venha o hexacampeonato. Favorito no grupo, não tem muito o que pensar. Brasil e Marrocos são os grandes favoritos a passar em primeiro ou em segundo no grupo. O Marrocos é o principal adversário do Brasil, o adversário mais difícil. O jogo mais difícil do Brasil é o jogo de estreia contra o Marrocos. A Escócia vai brigar com o Marrocos pelo segundo lugar e o Haiti tem pouquíssimas chances de avançar nesse grupo. O Haiti, aliás, é o fiel da balança nesse grupo. Quem perder ponto para o Haiti aqui vai ter a sua classificação comprometida. Mas é isso, eu espero que o Brasil passe, avance para o mata-mata na Copa do Mundo, passe sem problema, sem muita dificuldade nesse grupo, e aí no mata-mata ver o Brasil costuma crescer aí no mata-mata durante a Copa. O Brasil, ele tem essa coisa, né? O Brasil, ele começa a Copa de um jeito, mas depois ele vai se encontrando durante a Copa, e eu espero que isso aconteça até a caminhada final. O Brasil joga o primeiro jogo no MetLife Stadium, no estádio da final, e eu espero que termine a Copa jogando no MetLife Stadium, no mesmo estádio da final em Nova Jersey, em Nova York, ali rumo ao hexacampeonato. Mas é isso, esse foi o Grupo C, o Grupo do Brasil. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe. Eu fico por aqui e até a próxima.